Aleluias, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor para todos. Aqueles que estão entrando aí nas lives, acompanhar a gente nesse culto. Só dá uma diminuída nessa paradinha para nós aqui, Rafael, fazendo favor. Aqui tá meio arruinando a garganta aqui. A voz já não é boa ainda. Glória a Deus, vamos entrando aí, pessoal, para a gente estar iniciando o nosso culto. Acredito que hoje não é diferente de nenhum outro dia. Eu creio assim, eu acredito assim, e nada tira da minha mente que é assim que funciona. E eu gosto de acreditar assim, que tudo que acontece na minha vida é porque o Senhor permite. Até as bananadas que eu dou na vida, eu acredito que Deus permite, porque Ele quer me ensinar algo. Amém? Eu gostaria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos. Se possível, colocasse a mão no seu coração. Se possível também, você deixasse de fazer tudo que você está fazendo. Talvez você está arrumando casa, não sei, ou fazendo janta. Desliga o fogo aí um pouquinho, rapidinho. Tira do Faustão aí um pouquinho. Coloque a mão no seu coração e vamos transformar o ambiente. Eu entendo que nós somos agentes transformadores. Eu entendo que o ambiente se transforma por causa de nós. Eu entendo muito isso. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra sabe do que eu estou falando. Quem já assistiu aquele filme sabe quando o pastor chegou lá, entrou dentro daquele quarto e falou: alguém ora nesse quarto. Porque o ambiente foi transformado ali, por causa daquela mulher, ela orava ali, aquele ambiente foi transformado por causa da oração dela. Então eu entendo que nós transformamos o ambiente quando nós oramos. Eu quero te convidar nessa hora a transformar o ambiente dentro da sua casa, transformar o ambiente dentro da sua sala. Anderson, você nem sabe como que está o ambiente aqui, o pau está quebrando, então vai parar de quebrar agora. Só está problema aqui, os problemas vão parar agora. Acredita. Nós vivemos e somos movidos por fé. Se não é assim na sua vida, comece a agir assim. E você vai ver que as coisas vão mudar. Amém? Espírito Santo, eu quero primeiramente te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar na tua casa, Pai. Deus, porque eu sei e eu conheço, ó Deus, a realidade de muitas outras pessoas que não têm essa oportunidade, ó Deus, de estar na tua casa. Pai, que às vezes, ó Deus amado, está acamado, está numa cadeira de roda. Pai, nesse momento desejando, ó Deus amado, estar, ó Deus, neste lugar, te adorando, glorificando, exaltando o teu nome. Ó Pai, por muitas vezes até tentando, ó Deus amado, ter acesso à internet, ó Pai, para ouvir um hino, para assistir uma pregação, ó Deus. Pai, muitas pessoas, hora dessa, ó Pai amado, estão pensando, ó Deus amado, que eles poderiam, ó Deus, ter acesso a algum veículo, ó Pai amado, de transmissão, ó Deus, para assistir um culto, uma pregação. Deus, mas estão impossibilitados de fazer isso, ó Pai. Deus, mas nessa hora eu quero, ó Pai amado, agradecer ao Senhor, porque nossos irmãos, ó Deus, que estão em casa nessa hora, que estão nas suas casas, ó Pai, tem a oportunidade, ó Deus, de nos ouvir, ó Pai, através da internet, através das mídias, ó Deus, através do rádio, da televisão, ó Pai. Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos deu isso, ó Deus. Porque o Senhor nos deu, ó Deus amado, essa condição, ó Deus, de alcançar as pessoas através, ó Deus amado, desses veículos, ó Deus, de comunicação. Ó Espírito Santo, por muitas vezes, ó Deus amado, nós somos ingratos, ó Deus. Nós reclamamos, nós falamos, ó Pai amado, por muitas vezes, ó Deus amado, por ingratidão. E esquecemos de agradecer, ó Pai. Porque hoje nós temos a internet, porque hoje nós temos a televisão, porque hoje nós temos o rádio. E nós podemos ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor. Muitas pessoas, ó Deus, hora dessas, estão impossibilitadas de ter, ó Pai, a Bíblia na mão.
pessoas que estão impossibilitadas, ó Pai amado, de ter o acesso, ó Deus, à palavra do Senhor. Pai, mas a palavra do Senhor está na mente, está no coração, ó Deus. E nessa hora eu te peço, ó Pai, aqueles, ó Deus amado, que não têm acesso à internet, que não têm acesso a esses veículos de comunicação, ó Pai, traga à tona agora na mente, no coração, ó Pai, e fala, ó Deus, aos corações. Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos proporcionou, ó Deus, a oportunidade de estar aqui, ó Deus, transmitindo a palavra, transmitindo louvores, transmitindo alegria, ó Deus, nesse mundo caído, nesse mundo entristecido, ó Pai, nesse mundo dominado pelo medo, pelo pânico, nesse mundo dominado, ó Pai amado, pela depressão, pela angústia, ó Deus, aonde o medo é impregnado, aonde o medo é pregado, aonde até mesmo, ó Pai amado, muitos cristãos, ó Pai amado, estão amedrontados dentro da tua casa, ó Deus, que nessa noite a coragem, a alegria, a paz, ó Deus amado, reine sobre esses lares. Espírito Santo de Deus, que nessa noite, ó Deus, nós possamos, ó Pai, no poder, na graça, na misericórdia e na autoridade, ó Deus amado, do teu nome, ó Pai, levar a palavra do Senhor, levar alegria aos corações, ó Deus. Pai, nós não queremos subir nesse altar aqui nessa noite, ó Deus, para levar angústia e mais tristeza aos corações das pessoas, ó Deus. Mas nessa noite nós queremos, ó Pai, levar alegria, fé, esperança, porque o Senhor é o Deus de paz. O Senhor é o Deus de paz, é o Deus de alegria, é o Deus de fé, é o Deus de esperança, ó Deus. Pai, que nessa noite reine sobre nossos lares, reine sobre os lares dos nossos irmãos, ó Deus, e de cada um que acessar essa internet, ó Deus. A paz, a alegria do Senhor e a esperança, ó Deus. Porque a tua palavra nos diz isso, ó Deus. Traga à memória tudo aquilo que te dá esperança. E nós queremos viver sobre essa palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E sobre essa palavra nós queremos cantar um hino de celebração. Sempre a gente canta, a gente inicia com hinos de adoração. Mas nessa noite nós queremos cantar um hino de celebração. E esse hino diz, né, traga os enfermos, traga mais vasos, porque ainda tem óleo. Eu quero que você creia nessa palavra, meu querido. Eu quero que você creia nessa palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, desenvolva a sua melhor versão. Desenvolva nessa pandemia aí, enquanto todos estão chorando e correndo, batendo cabeça, desenvolva, se desenvolva, cresça, olha para cima. Pegue seus vasos que estão vazios, traga e fala, Deus, enche do teu azeite. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Creia. Glória. Transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Traga os enfermos, Jesus pode curar. Venha correndo, a Cristo se entregar. E quem quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Com minha voz eu canto, e eu quero ser santo. Eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, e eu quero ser santo. Eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Oh, 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 oh.
quiser será transformado, renovado pelo poder de Deus. Só quem quiser. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Com minha voz eu canto, eu quero ser santo, eu quero ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aí onde você está na sua casa aí, aplauda o Senhor. Sabe, dê um aplauso bem forte mesmo. Deixa os vizinhos escutar você aplaudindo ao Senhor. Deixa eles saber que você está feliz, que você está alegre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos. Meu
Senhor para te envolver nessa hora com a glória dele, com o poder dele. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Peça isso, fala, Senhor, me envolva com a tua glória e com o teu poder. Tua voz ecoa em meu ser. Sabe, irmãos, Ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. em todo o tempo que Jesus andou aqui na terra, todo o tempo que Jesus andou aqui, em toda a vivência de Jesus aqui na terra, em todo o tempo que Jesus conviveu, que Jesus comeu, que Jesus bebeu, sabe, em todo o tempo que Jesus teve contato com seus discípulos, com as pessoas, sabe, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus pregava a palavra. E em todo tempo Jesus dizia assim: olha, há um lugar preparado para vocês. Há um lugar preparado. Jesus falava o tempo todo sobre um lugar preparado. Sabe, às vezes o nosso foco está tão na terra, nossos olhos estão tão na terra. Estamos amando tanta terra, tantas coisas da terra, tanto carro, a casa, o dinheiro na conta, que tudo isso é bom e é necessário. Sim, tudo isso é. Mas estamos esquecendo de algo que é mais importante, mais profundo. Sabe o que é? A nossa vida espiritual, a nossa morada celestial, aonde a Bíblia diz assim: vocês não pertencem a esse lugar. O problema da nossa geração atual é porque eles querem pertencer a esse lugar. Mas a Bíblia diz: vocês não pertencem a esse lugar, vocês são passageiros. Vocês são forasteiros, vocês estão em terra estranha. Entenda isso, vocês estão em terra estranha, mas essa geração atual, ela quer esse lugar por tudo. Ela quer pertencer. Sabe, meu querido, e algo tem queimado no meu coração nesses últimos tempos. Já tem tempo que isso tem queimado no meu coração. Sabe, não há nada que ninguém fale, não há nada que ninguém diga, não há nada vai mudar isso dentro de mim. Eu não pertenço a esse lugar aqui, meu querido, mas eu vou comer o melhor desse lugar. Isso você pode ter certeza. Isso eu tenho colocado no meu coração. Hoje eu falava isso para um discípulo. Eu falava: eu vou comer o melhor desse lugar, meu querido. Eu vou comer o melhor desse lugar. Eu vou nas praias, eu vou viajar, eu vou comer o melhor desse lugar. Eu vou nos melhores restaurantes. Eu vou ter casa boa, carro bom, eu vou ter tudo isso. Mas eu não pertenço a esse lugar. Eu vou desfrutar de tudo isso porque Deus falou que eu desfrutaria. Deus falou. Mas isso não queima no meu coração. E se eu morrer sem desfrutar de tudo isso, também tá bom. E essa semana uma irmã postou algo muito forte. Essa irmã, ela é muito inteligente, ela é professora de seminário, ela é muito inteligente. Ela falou assim: cada um de nós travamos o nosso último combate. Algumas pessoas, o último combate dele é o coronavírus. Não tem como, é inevitável, eles vão travar, eles vão enfrentar ele. Uns vão passar por ele e outros não. Infelizmente não vão passar. E outros vão passar por ele. Talvez o meu último combate talvez vai ser o coronavírus. Eu ainda não peguei, não sei, talvez peguei, já fui curado, não sei.
Mas talvez ele pode ser meu último combate. Eu posso pegar ele e ele vai ser meu último combate. Eu não vou passar por ele. E talvez eu possa passar por ele, não sei. Eu não sei. E nem não importa também, é Deus que sabe. Deus tem meus dias contados, eu já falei isso aqui. Não importa. Estou tomando meus cuidados? Sim, na medida do possível. Mas meu foco não está nisso, meu foco está em Deus. Em Deus. Numa morada celestial, em algo espiritual, em algo onde o ladrão não toma, onde não há tristeza, onde não há angústia, onde não há derrota, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há suor, onde não há essa labuta que é aqui, meu querido. Sabe? Onde não há medo, onde não há depressão, onde não há suicídio, onde não há derramamento de sangue, onde não há homicídio, onde não há morte, onde não há droga, onde não há bebida alcoólica, onde não há cigarro. Meu irmão, precisamos cantar Maranata. Maranata, vem, 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 Senhor. Vem, 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 vem. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento. Amarás o Senhor Deus acima da tua família. Amarás o Senhor Deus acima dos teus filhos. Amarás o Senhor Deus acima da tua esposa. Amarás o Senhor Deus acima do teu Honda Civic. Amarás o Senhor Deus acima do teu Corolla. Amarás o Senhor Deus acima do teu carro de luxo. Amarás o Senhor teu Deus acima da tua casa. Amarás o Senhor teu Deus acima do teu serviço. Amarás o Senhor teu Deus acima da tua conta bancária. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Não basta apenas pregar sobre Paulo. Não basta apenas encher o peito aqui na frente e pregar. Paulo fazia. Não adianta falar que Paulo fazia. Paulo falou: sede meus imitadores. Sede meus imitadores, assim como eu sou dele. Sede meus imitadores. Não adianta subir no altar, meu querido, e falar: Paulo fazia, Paulo era. Seja você hoje o imitador de Paulo. Mas além de Paulo, seja você hoje o imitador de Cristo. Olhos nos céus, pés na terra, mas olho nos céus. Olhos nos céus. Olhos nos céus, olhos nos céus. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura para o seu povo. Nunca mais haverá dor.
você ir na sua casa, onde você está. Erga sua voz e diga isso, Maranata. Maranata, vem, vem, Maranata. saltando sobre os montes, vem, vencendo, vem, vencendo, vem. Vem, vem. Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Oh! Eu te amo, eu te quero, mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Te amo, e eu te amo, te quero, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste. É uma promessa. Volta logo, vem agora. É uma promessa. Estou te esperando. É uma promessa. Estou te esperando com coração ardente. Oh, é uma promessa, meu querido, e Ele cumpre. Ele cumpre. Ele cumpre todas as promessas. Nunca mais. Ele disse que lá não há dor. Ele disse isso. Lá não tem dor. Não tem dor. Meu Deus. Oh, Nunca mais. Nunca mais haverá dor. E Ele enxugará do rosto toda lágrima. Vai tirar essa roupagem sua e vai trocar, vai colocar vestes brancas, vestes reluzentes. Todo sofrimento vai acabar, toda angústia vai acabar, tudo isso vai passar. Aguenta firme, aguenta firme, não desista, aguenta firme.
Aleluia. Amém. Então, é um véu que foi tirado dos olhos da humanidade. E querendo ou não, hoje, todas as pessoas da face da terra têm conseguido compreender que Deus está abalando o planeta Terra. E nós conseguimos perceber que cada vez que cada promessa, que cada sinal que está na palavra de Deus se cumpre, mais ainda intensifica a batalha de Satanás contra a vida da humanidade, contra a vida do ser humano. Porque o diabo, ele consegue entender que cada sinal, cada promessa que vai se cumprindo, também vai acabando o tempo, a área de atuação dele aqui na terra. O tempo dele também está se findando. Mas não vai se findar com estralar de dedos. Tem muita coisa para acontecer, porque a Bíblia diz isso. E o que eu quero te dizer aqui nesta noite é que o pastor, ele sempre luta pelas ovelhas, ele deseja ver as ovelhas crescendo, as ovelhas estando no propósito de Deus, estando sendo pastoreado pelo maior pastor, pelo cabeça que é Jesus. Mas eu quero te falar algo aqui nesta noite. É tempo de você pegar na mão de Deus, pegar na mão do seu pastor. Talvez você está nos ouvindo, você é de outra denominação. Pegar na mão do seu pastor, você que congrega aqui conosco. Pegar na mão, do pastor Diogo, da pastora Michele. E precisamos de caminhar. Mas uma coisa que o Anderson falou aqui a respeito da professora do seminário, que ela diz que cada um vai ter que guerrear a sua última batalha. Não que você está só, não que você vai fazer algo de uma forma individual, não. Eu acabei de dizer, pega na mão de Deus, pega na mão do pastor e vamos caminhar. Para a presença de Deus, para poder abençoar você, abençoar a sua casa. Isso não vai mudar em relação à pessoa do pastor. O pastor é isso, o pastor ele vai diante de Deus, o pastor busca por você. O pastor é aquele que vai na sua casa, ora por você, tenta te ajudar com as suas necessidades. O pastor é esse, isso não mudou. Mas uma coisa que precisa mudar a partir de agora é que não tem como o pastor fazer só. Esses dias eu comecei a entrar numa crise, vendo algumas pessoas se esfriando na fé, pessoas firmes, pessoas que já teve várias experiências com Deus, e de repente eu vendo essas pessoas participando de algumas coisas mundanas que não tem nada a ver com aquilo que é sagrado, que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer, que Deus tem. Eu comecei a me entristecer, porque cortou na minha carne. E o Espírito Santo falou para mim, olha, não é por aqui. A sua parte é interceder e ajudar eles. Você precisa de pastorear, você precisa de pregar. É como pai, você precisa de ensinar. Mas agora é tempo de cada um se levantar e pegar na minha mão, Deus falando comigo, pegar na mão de Deus, pegar na sua mão, que seria na minha mão, que eu sou o pastor, e cada um precisa de ter a sua posição para poder nós vencermos. Porque vai ficar de pé, irmãos, aqueles que forem para Deus, aqueles que correr para o Senhor, porque não vai ter como ficar meio termo. Não tem como ficar meio termo. Existe uma história que uma pessoa ficou em cima do muro, e o diabo chegou e falou, você é meu. E ele falou, não, eu não decidi ainda, eu estou em cima do muro. E o
diabo falou: é por isso que você é meu, o muro é meu. A dúvida faz parte da minha intenção. O muro faz parte do meu território. Se você está em cima do muro, se você não sabe o que você é em Deus, o que você quer em Deus, você já é do inimigo, irmãos. Mas o Senhor está te chamando. Talvez você ficou por um período na igreja, porque é muito bom. Eu estou, Deus, no início do louvor ali atrás, chorando a presença de Deus nesse lugar. Não tem um ser humano que não é impactado com a presença de Deus. Mas talvez hoje você consegue compreender que você talvez não está ainda com os teus pés sobre a rocha. Mas o Senhor, Ele te chama porque Ele não quis que você gastasse todo o seu tempo para agora, no momento de crise, você cair, você sair da presença de Deus, você deixar de ser filho, porque você é filho. O Senhor te chama, querido. Esse hino Maranata, porque Jesus está às portas. O coronavírus vai passar e vai vir outras coisas, até piores. Mas uma coisa é bem certa, porque diz na palavra de Deus que passa o céu e a terra. Vai passar tudo, mas não passa a palavra de Deus enquanto ela não for cumprida. Eu quero te chamar para o retorno. Ei, você que me ouve, talvez você está dizendo que está na casa de Deus, mas está longe. Eu te chamo para o retorno, eu te chamo para a intimidade, eu te chamo para o lugar seu, para a casa do Pai. E eu não estou dizendo somente nesse templo, eu estou dizendo para o lugar secreto, é onde vai selar você, para você morar na eternidade. Onde não vai ter choro, onde nós não vamos ficar dentro de casa coado, com medo, às vezes em dúvida se nós vamos ficar sem algum dos nossos familiares. Mas eu te chamo para o retorno. É tempo de você arregaçar as suas mangas e você ir para Deus. Eu estou aqui. Eu como pastor, eu estou aqui, a igreja está aqui, Deus, Ele está aqui e Ele também está aí com você. Se lança nele, independente aonde você estiver. Se lança no Senhor agora. Aleluia. Ore palamassou, rei calabá. Nós já vamos encerrar esse momento, mas feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Adora o Senhor. Aconteça o que acontecer, põe na sua cabeça uma coisa: Ele está no trono. Ele não pede o governo de nada. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Obrigado, irmãos queridos. Quero chamar aqui a pastora Michele. A pastora Michele vai ministrar a palavra nesta noite. Aleluia. E eu quero orar por ela. E
para Deus usar ela como tem usado, né? Poderosamente. Já quero aproveitar e orar por ela também, que hoje faz 17 anos. Ah, tá bom. Eu quero orar pela pastora Michele nessa hora, para Deus usar ela como tem usado todas as vezes. Eu quero já aproveitar também e orar por ela, que hoje faz 17 anos que nós estamos casados. E é uma grande vitória para mim, e eu acredito que mais ainda para ela, né? Aquilo que ela me aguentou até aqui, e ainda muitos anos que vem pela frente. Mas a gente vai tentando melhorar, né, irmãos? A gente vai tentando melhorar, como se diz o pastor Eduardo, me ajude a melhorar, né? E a pastora Michele, ela sempre, já falei várias vezes aqui na igreja, ela foi instrumento de Deus para minha cura, para minha libertação, para minha salvação, né? Então eu louvo a Deus pela vida dela, tá bom? E daí da sua casa eu queria que você fizesse essa oração comigo e abençoasse a pastora Michele, que é uma pessoa que ama a obra de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui. Senhor, eu quero louvar o Senhor pela vida da minha esposa, Deus, pela vida da pastora Michele, que a mão do Senhor esteja sobre ela sempre. Ó Deus, levando ela para o secreto, trazendo a revelação que vem somente de Ti. Ó Deus, dando forças para ela continuar a caminhada, independente de quais sejam as circunstâncias. Ó Deus, eu abençoo a Tua filha no nome de Jesus, e que o Senhor possa usar ela para ministrar a Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te amo, tá bom? Você é muito... Você é muito especial para mim, tá? Deus abençoe. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. É uma bênção estar aqui com vocês. Confesso que no final de semana nós não estávamos aqui, né? Em corpo presente, mas o coração estava lá palpitando, né? Para saber, né? Como estava sendo, se vocês estavam conosco, estavam com essa equipe maravilhosa. E é muito bom estar aqui com vocês. E eu oro fervorosamente para estarmos aqui juntos como igreja. Porque, meu Deus, chega, né? Chega. Em nome de Jesus, nós precisamos vencer esses desafios. E o Senhor está conosco. Aleluia. Amados, vamos então à leitura da palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 11. Mateus 28, versículo 11. Aleluia. Espero que vocês estejam aí procurando, né? Quem encontrou vai dizer aí glória. Aleluia. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto eles iam, alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. E reunidos com os líderes religiosos, concordaram que dariam muito dinheiro aos soldados, ordenando-lhe que dissessem: os discípulos dele vieram de noite e levaram o corpo, enquanto dormíamos. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e nos livraremos de problemas. E vos livraremos de problemas. Então, eles, tendo recebido o dinheiro, fizeram conforme instruídos. E essa história tem sido divulgada entre os judeus até o dia de hoje. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua palavra. E nós não estamos aqui para cumprir um rito, mas, ó Deus, para, Senhor Jesus, compartilhar a Tua palavra e incendiar o coração dos irmãos com a fé. Uma fé ativa, operante, uma fé inteligente, mas uma fé que professa Jesus Cristo é o Senhor. Nós declaramos, ó Deus, que nós dependemos de Ti
E essa palavra, Senhor, só terá eficácia, Deus, se encontrar agora, Senhor, nos corações, ó Pai. Ó Pai, um terreno fértil. Ó Pai, que o Senhor venha com força, com poder, e que eles possam receber, ó Deus, no coração, dar crédito, ó Deus, e ó Deus, viver isso que o Senhor tem para eles, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós estamos aqui em mais um culto online, mas a nossa fé, ela está movendo, amém? Então, hoje, o tema dessa noite que o Senhor nos deu, já tem um tempo já que eu tenho lido, e o Senhor ministrado ao meu coração sobre essa palavra. E é interessante como eu estava lendo outros livros, lendo a palavra do Senhor, e cada coisa fazia mais sentido ainda para mim daquilo que o Senhor já tinha semeado no meu coração. Então é o seguinte, temos aqui a palavra com o nome Qual é o seu relato? Por quê? Nós vamos ver aqui nessa narrativa, nessa palavra, relatos diferentes de uma mesma história. Essa palavra só encontra em Mateus. Não tem essa palavra dos guardas, né, que são subornados pelos líderes religiosos, só encontra em Mateus. Por que Mateus? Mateus, ele é um dos discípulos de Jesus, o autor do livro de Mateus. E é interessante que ele era um coletor de impostos. Então, de todos os chamamentos, os chamados que o Senhor Jesus fez para os discípulos, primeiro estava lá, né, Pedro com o seu irmão, depois Tiago, e assim vai, sempre estavam de 2 em 2, né? E aí, até mais. E Mateus é o primeiro e o único que o Senhor chama de forma individual. Mateus estava lá na coletoria, como ele era coletor de impostos, ele fazia parte da organização ali do Império Romano, e ele não era uma pessoa bem vista pelos outros. Ele era considerado como um traidor do seu próprio povo, porque ele cobrava impostos e alguns cobradores de impostos colocavam um jugo muito maior no seu próprio povo. Então não era um povo aceito por todos. Pelo contrário, registra-se que havia muita discriminação sobre os coletores de impostos. Mas, de acordo com Mateus, Mateus é um livro da Bíblia, primeiro livro dos evangelhos sinóticos, que significa semelhantes. Então, você encontra quase as mesmas histórias nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, né? Também temos em João, considerado também, mas Mateus, ele traz no seu relato, no seu livro, coisas muito importantes que precisamos entender. Então, somente em Mateus você vai encontrar a parábola dos 2 filhos, que o Senhor dá essa explicação, que um filho fala que vai e o outro fala que não vai obedecer, mas o que fala que não vai obedecer, ele vai lá e obedece. E nessa mesma palavra está escrito que muitos, né, que são exemplificados como filhos rebeldes, estão se achegando ao Senhor. Em Mateus você vê também a parábola do credor, né, que não tem compaixão e coloca um jugo pesado sobre aqueles também que eles deviam algo. E também somente em Mateus, como ele era um coletor de impostos, o Senhor Jesus tipifica um milagre que ele tira da boca de um peixe o tributo para pagar o imposto. Aquela moeda para pagar o imposto. Porque Mateus, você observa que ele era um dos discípulos que ele tinha autoridade no que ele falava, ele tinha uma certa influência, mas também ele era muito culto, ele era um discípulo que possuía suas qualidades, entendimento, e tinha, na verdade, ele sempre estava relacionando os feitos de Jesus com o trabalho, com a quitação de dívidas, de impostos, porque ele era uma pessoa que, parecida um pouco com Paulo, ele era uma pessoa que ficava ali, sempre relacionando a vida fora, tipo secular, com a vida do próprio Jesus, que ele sempre andou em concordância do que os homens pediam e do que o próprio Deus pedia. Então, nós podemos observar que ele era um homem que não tem muitos relatos da vida dele aqui, poucas vezes se fala sobre Mateus, mas Mateus era um homem que tinha credenciais.
Ele era um homem que sabia o que falava e ele testemunhava aquilo que o Senhor tinha feito. Então, o próprio Mateus está narrando essa passagem bíblica. E aqui, voltando aqui para o texto, nós precisamos entender que ele fala de uma história de um suborno. A guarda ali romana, ela era composta por uma quantidade de 4 a 16 soldados. E essa guarda, ela foi lá, você vai ver em Mateus mesmo, sobre essa necessidade deles protegerem o sepulcro de Jesus. Por quê? Jesus, ele anunciou que ele viria, que ele morreria, ele sofreria, mas que ele ia ressuscitar. E aí os líderes religiosos, aquele pessoal todo que era contra Jesus, colocou essa guarda. Irmãos, é muito interessante você observar, por quê? Porque de 4 a 16 homens para guardar um corpo. 4 a 16 homens para guardar um corpo. E o que acontece que aqui está narrando? Esses líderes, eles já sabiam o poder de Jesus. Todos os milagres que Jesus já tinham feito, eles já sabiam, eles já tinham ouvido. Alguns já até tinham presenciado. E eles queriam o quê? Minar a força de Jesus, o testemunho de Jesus e a obra que o Senhor Jesus estava fazendo. E aí ele vai e chama esses soldados. E oferece para quê? Dinheiro para eles. E aí você, quando você lê a conversão do carcereiro lá atrás, em Atos, atrás não, me perdoe, mais na frente, em Atos 16, fala que Paulo estava ali na prisão, e quando ele começa, Paulo e Silas estão ali na prisão, quando eles começam a louvar ao Senhor, o que acontece? Um terremoto, e as celas se abrem, e aí ele pensa o que o carcereiro, pronto. Eles fugiram, e eu vou ser cruelmente punido, porque essa era uma das grandes verdades, é que aqueles que deixassem fugir os presos, eles poderiam pagar com a própria vida. E o carcereiro de Atos 16, ele pensa que o Paulo e Silas haviam fugido, e ele vai para o quê? Para se matar. Então essa era uma das grandes punições para aqueles soldados. Então se eles deixassem que os discípulos de Jesus fossem lá, eles poderiam pagar com a própria vida. Mas, o que acontece? Nós vamos ver outro relato, nós vimos de Mateus, agora nós vamos ver o relato desses guardas. Quem eram esses guardas? Os guardas eram uma das pessoas, era um dos. Hoje nós podemos relacionar o guarda com os policiais de hoje, com essa turma que é responsável por proteger, que é uma força do próprio governo. E às vezes você observa que hoje está tão difícil você acreditar, porque muitas vezes essa questão da função e da vida da pessoa está muito entrelaçada. Eu até brinco com meu esposo, ele está coordenando uma reforma em outro lugar, e aí as pessoas entendem que ele é pastor e às vezes quer aproveitar, né, dele ser pastor e quer fazer as coisas de uma forma assim, e ainda fala, não, mas os pastor, eu até brinquei com ele, eu falei assim, Diogo, tira essa questão de pastor quando você for liderar outras coisas, porque as pessoas tendem a confundir. Por quê? Porque eles acham que a função está muito relacionada com a vida e confunde. E aqueles homens, eles tinham autoridade para lidar. Então, aquilo que eles falavam, de certa forma, eles eram acreditados, as pessoas acreditavam nele. E o que acontece? Os líderes, está aqui no versículo 12, e reunido com líderes religiosos. Vocês entendem que esses guardas, eles estavam junto com os líderes religiosos. Líderes que não apoiavam o serviço de Jesus. Na verdade, o Senhor Jesus falou o quê? Que eles eram hipócritas. Que eles eram homens religiosos. O Senhor Jesus condenou esses homens. E esses homens estavam o quê? Enfurecidos com Jesus. E eles queriam minar a força, o ministério e a mensagem de Jesus. E esses policiais estavam reunidos com quem? Esses guardas? Com os líderes religiosos. E esses líderes subornaram. O que é, irmãos? Olha para você ver tanto que é, assim, perigoso. Porque esses guardas,
responsáveis pela segurança. Eles eram representantes ali do governo. Eles precisavam cuidar ali do que era importante. Mas eles confundiram, eles foram o quê? Corrompidos. Você pode relatar para mim alguma pessoa que foi corrompida no exercício da sua função? Ou você vai e fala assim, olha, quantas e quantas vezes há uma generalização. Tipo assim, porque você conhece um que foi desonesto, você fala que todos são desonestos. Na verdade, hoje a dificuldade é o seguinte, é você achar um que é honesto e você acreditar nele. Quantas vezes nós, aqui como líderes, como pastores, somos xingados e ultrajados por causa de outras pessoas que fizeram algo ruim. Nós estamos aqui falando a palavra do Senhor. Nós estamos falando aqui de um evangelho que é verdadeiro, que é poderoso, que é cheio de vida, de verdade. E às vezes nós falamos uma coisa e as pessoas nos julgam por quem nós somos. E não está errado não, sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo falou que nós precisávamos ser imitadores de Cristo. E nós somos às vezes condenados mesmo porque nós não agimos como Cristo. Mas e esses guardas? Esses guardas, irmãos, e esses sacerdotes, esses líderes religiosos, eles já não tinham nenhuma estima por Jesus. Eles não queriam saber de nada relacionado a Jesus. Você pode ler comigo em Mateus 26, versículo 1 ao 5, fala sobre uma conspiração. Olha aqui, havendo Jesus concluído todas essas palavras, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes, que se chamava Caifás. E deliberaram prender Jesus, acusando de traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então esses líderes religiosos, eles já conspiravam contra Jesus há muito tempo. E eles já tinham esse plano de prender e matar Jesus. Então esses líderes e esses sacerdotes estavam totalmente corrompidos. Estavam totalmente mal intencionados com relação a Jesus. E aí, eles tinham influência, eles tinham poder, tinham também riquezas, porque eles deram, aqui está dizendo que eles deram pouco dinheiro, eles deram muito dinheiro. Eles deram muito dinheiro àqueles soldados. E esses líderes, eles negavam a deidade de Jesus Cristo. Mateus 27 diz assim, no versículo 62, diz assim, no outro dia, isto é, o dia seguinte à preparação, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram-se diante de Pilatos e disseram, Senhor, lembramo-nos que aquele enganador, quando ainda vivo, afirmou, depois de 3 dias, ressuscitarei. Vocês entendem que eles não acreditavam que Jesus era o Senhor? Nessa narrativa, ele chama Jesus de enganador. Ele não chama Jesus de profeta, de Messias. Não. Chama Jesus de enganador. E aí, esses soldados, quando eles vão crucificar o próprio Jesus, quando eles vão fazer ali, prender Jesus, eles ridicularizam Jesus. Os soldados. Sabe o que está escrito ainda em Mateus 27, versículo 27, diz, então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram-se em torno dele, todo o destacamento. E, despindo-o, vestiram-lhe de um manto vermelho muito brilhante e fizeram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a cabeça. E na mão direita um bordão. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, viva o rei dos judeus. Tem mais. E cuspindo nele, tiraram-lhe o bordão e com este batiam na cabeça dele. Quando você lê esse mesmo relato em outros
livros do Evangelho Sinóticos aqui, está escrito que eles deram água, eles deram vinho em lugar de água para Jesus. Eles zombavam, eles judiaram, eles machucaram, eles humilharam Jesus. Sabe quem humilhou Jesus? Os guardas. Esses homens que eram responsáveis ali, que eram ordenados, que eram subordinados ao governo, eles já haviam escarnecido, zombado, cuspido, humilhado o nosso Jesus. E aí você entende que há aí, nesses guardas, que estão junto com os líderes religiosos e o governo, você vê que há uma manipulação de uma situação. Irmãos, isso é muito sério. Qualquer semelhança aí que você esteja percebendo, não é coincidência, é cristocidência. Tem um pastor que, eu li um artigo e vi em uma escola de missões que eu participei em janeiro, falando sobre as 7 áreas de influência. E essas áreas de influência é família, artes, educação, igreja, governo, mídia, que são as comunicações, economia. Essas são as 7 áreas de influência. E hoje você observa o que, irmãos? Nessas áreas de influência que está sobre nós. Que há verdade? Que há clareza? Não, irmãos. Há muita mentira, engano, corrupção. Falácias, que é falsa verdade. Mentiras falsas, falsos mestres. Que estão aí, querendo destruir a sua fé. Querendo destruir aquilo que você conseguiu, convencido pelo poder do Espírito Santo. As mídias, o governo, essas redes de comunicação estão aqui, como aconteceu em Mateus, lá, ó, nos tempos de Jesus. Os líderes religiosos, ou seja, a religião. Religião, irmãos, está muito além da sexta igreja. A religião está muito além da igreja católica. Está muito além, irmãos. Está muito além. Tem pessoas que se dizem religiosos e estão governando para si mesmo. E esses líderes aqui de Mateus eram assim. Eles não exerciam só influência religiosa, mas eles exerciam influência política. Porque eles disseram aqui, ó, leia comigo. E se isso, versículo 14. Versículo 14 de Mateus 28. E se isso chegar aos ouvidos do governador, nós o convenceremos e vos livraremos de problemas. Olha aí, irmãos. Esses líderes aqui, eles estavam assim, ó, juntinho com os governantes. E aí eles fizeram o que? Eles deram dinheiro e eles conseguiram livrar a cara de 4 a 16 homens que se uniram para mentir. Que se uniram para destruir uma informação que era verdadeira. Jesus havia ressuscitado. Jesus não estava naquele sepulcro como um corpo, ele estava vivo. Mas os judeus, os líderes religiosos, o governante, toda aquela massa dominadora, estava lançando mentiras, engano, destruição. Falando para o povo daquela época, e o seu Jesus, ele foi roubado. Ele não ressuscitou nada, não. Quantas vezes nós vemos aí essas influências satânicas dizendo que o nosso Jesus não é verdadeiro, dizendo que milagres não existem, dizendo que nós, aqueles que cremos, somos alienados, burros, entre outras coisas, dizendo que nós acreditamos numa mentira. E esse é, e sempre foi, o ofício de Satanás, desacreditar a mim e a você, e quem está subordinado a ele, das verdades bíblicas, das promessas de Deus, daquilo que o Senhor colocou aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, verdades irrefutáveis. Quem
eram esses guardas, irmãos? Esses guardas eram mentirosos. Eram arrogantes. Porque quando eles estavam ali, levando Jesus para a crucificação, eles escarneceram de Jesus, eles cuspiram em Jesus, eles zombaram de Jesus. Jesus estava com sede, em vez de água, eles deram vinagre para Jesus. Esses eram os guardas. Esses aqui foram os que relataram que Jesus tinha sido roubado pelos discípulos. E sabe o que acontece, irmãos? Muitos acreditaram nele. Acreditaram neles. Acreditaram no relato deles. Eles eram homens dignos de confiança? Eles eram homens que tinham caráter? Será que tinham? Até hoje os judeus esperam esse Jesus. Eles não acreditam que esse Jesus veio. E eles afirmam isso e declaram isso até os dias de hoje. A Bíblia é viva, irmãos. Está escrito aqui. Que essa história tem sido divulgada entre os judeus até os dias de hoje. Qual foi o relato dos guardas? Um relato que Jesus não havia ressuscitado. Que mentira, ele tinha sido roubado. E por que esse relato era assim? Porque eles eram corruptos. E foram induzidos, convencidos a falarem isso. Muitas vezes, amados, nós somos induzidos a acreditar em mentiras. E às vezes nós espalhamos mentiras para nos beneficiar. Esses guardas aqui, eles queriam só o benefício próprio, eles queriam o dinheiro. O dinheiro. Infelizmente, a corrupção, o suborno, a mentira, o engano, a roubalheira está em todos os âmbitos. Dentro das igrejas. Não vou tirar o corpo fora, não. Dentro das igrejas, infelizmente. No trabalho. Na educação. Quantas pessoas que às vezes colocam peso sobre os seus liderados. Por quê? Para dar mais benefício aos seus patrões. Corrupção, irmãos. Eles levam a mentira a um nível como se fosse verdade, para se beneficiar de algo. E aí você vê que muitas vezes a amizade e o conhecimento são modificadores de mensagens. Olha, vou contar uma historinha pequenininha, mas é interessante. Olha, uma vez uma criança falou, olha, não vou contar essa não, que é ruim. É uma piadinha, que os irmãos entendam. Ah, mãe, o pastor falou o quê? Que boa? Qual que é a historinha? Falou que não sei o que boa. Ah, tá. Uma criança veio e falou assim, olha, a lagartixa voa, mãe. E a mãe falou, que isso? Voa não, menina, lagartixa não voa. Voa? O pastor falou que voa. Aí a mãe respirou e falou, bom, se o pastor falou, ela voa, baixinho, mas voa. Ah, pai, para, gente, isso é mentira. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque aconteceu lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 18, uma história bem semelhante. Eu vou resumir para vocês. Um profeta, Deus mandou que um profeta fosse e testemunhasse e falasse algo para aquela nação. E o que aconteceu? Dentro dessa mensagem, era uma mensagem poderosa, era uma profecia contra o altar. 1 Reis 13. E aí o que acontece? Esse profeta iria lá, ia falar essa profecia contra o altar, e o Senhor Deus, ele era profeta. E o Senhor Deus falou para ele, olha, você vai, fala, proclama aquela mensagem, volta, não dorme na casa de ninguém, não coma na casa de ninguém, vai embora, reto e direto. E aí um outro profeta naquela época, o que acontece? Ele ouviu essa história. E aí, no versículo 18, olha aqui, 14, diz assim, então indo à procura do homem de Deus, esse outro profeta,
o achou sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: És tu um homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: Sou. Então ele lhe disse: Acompanhe-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: Não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: Olha aqui, eu também sou profeta como tu. Faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Aí sabe o que aconteceu? Esse profeta ouviu da parte do Senhor que ele não podia beber água, não podia comer pão, não podia voltar nem pelo caminho que ele tinha ido. E aí ele deu crédito ao profeta mais velho e falou: eu também sou profeta. E um anjo me falou isso. Aí sabe o que aconteceu? Ele foi com o profeta, ele comeu, ele bebeu água. E na volta, sabe o que aconteceu? Esse profeta é morto por um leão. Você entende que um profeta que ouviu do próprio Deus uma coisa, uma mensagem, uma ordenança, e ele, no caminho dele, ele encontra um outro profeta, que é mais velho, e ele vai dar crédito e ouve do profeta, em vez de ouvir a Deus. E uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado é que talvez nós estamos como esse profeta. Ouvimos algo da parte de Deus, ouvimos promessas, ouvimos coisas que o próprio Deus tem falado conosco, mas sabe o que acontece? Às vezes nós damos ouvido a outras pessoas, a outras vozes, a outras mensagens. Talvez nós estamos aqui falando do relato dos guardas. Os guardas foram o quê? Subornados, mentirosos. Mas eles eram guardas, né? Mas às vezes nós somos corrompidos por falsas verdades. Mas e aí, vamos lá. Nós ouvimos sobre o relato de Mateus. Nós agora ouvimos aqui o relato dos guardas. Mas aí, qual que é o relato de Jesus para a sua vida? Você já viu quando você lê uma história, sabe? Uma coisa que o Senhor me falou tremendamente esses dias, foi poderoso demais. Dá vontade de chorar só de ouvir. De lembrar do momento. Às vezes, irmãos, nós pegamos essa Bíblia aqui e lemos como uma história fictícia, muito superficial, confusa e até mesmo contraditória em algumas partes, para quem não entende todo o contexto, para quem não lê, não busca. E aí nós pegamos essa Bíblia aqui e lemos como história. Mas aí vem uma pessoa que você conhece, que você está vendo, que você convive com ela, e ela fala algo totalmente contrário do que esse livro diz. E aí, às vezes, você ouve essa pessoa. Você acredita nessa pessoa. Você dá crédito a essa pessoa. Por que eu estou falando isso, amados? Porque nós lemos aqui na Bíblia que até mesmo um profeta, ele estava falando mentira. O homem mente, irmãos, demais. E Deus mente? Deus engana? Deus abandona você? Deus promete algo e não cumpre? Opa! Se você está falando isso, Michele, me prova. Provo, está escrito aqui na palavra. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O nome de Jesus é Emanuel, Deus conosco. E aí você vai para aquilo que o Senhor Jesus falou para você. O filme, ele pode te emocionar. Na verdade, irmãos, as artes é uma das maneiras mais poderosas de doutrinar pessoas. Porque ela traz o visual, ela traz, a música, ela traz a imagem, traz um tanto de coisa. E às vezes,
você tem muito mais alegria em ouvir, assistir coisas que te emocionam, que te faz chorar. E essa verdade aqui, às vezes já se tornou tão monótona, sem graça e sem eficácia. Mas aqui é o testemunho, é o relato do seu Deus para o seu povo. E Jesus, ele não mente. Ele não modifica a sua mensagem. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Vou ler aqui com vocês, peraí. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade. Que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Aleluia! Deus prometeu antes dos tempos. Um Deus que não pode mentir. Também tem mais, Tiago, capítulo 1, versículo 17. Diz assim, olha: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O Deus que você serve, Ele não muda. Ele não é inconstante como nós somos inconstantes. Esse Deus que você serve, Ele sempre tem a mesma palavra. É: não temas, eu sou contigo. Seja forte, seja corajoso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Crê em mim, será salvo tu e a tua casa. Também diz: no mundo você vai ter aflições. Tem de bom ânimo. Você sabe, você acha que tudo isso que está passando, acontecendo aqui, Deus não sabia? Deus sabia e te avisou. Avisou a mim, avisou a todos nós. Está aqui, ó. É um mito, uma mentira, que o que é de Deus não traz dor. Mentira. Deus, Ele permite o desconforto. Deus, Ele permite dor. Aliás, Ele nos avisou que nós estamos aqui passíveis de dores, porque Ele sofreu dores. E às vezes nós estamos aqui com essas falácias de igreja: o que é de Deus não traz dor. Mentira, irmãos. O que é de Deus, Ele traz dor, Ele traz arrependimento, Ele traz morte. Se não for isso, não é de Deus, não. Quem deixa o caminho aberto assim, largão, é o próprio Satanás, que te oferece tudo, te traz bonança, mas o caminho é de morte, o final conduz à morte. O Senhor diz que Ele sempre está conosco. Se você ler em Salmo 139, que é um salmo lindo e maravilhoso. Aliás, os salmos são, na verdade, testemunhos de fraquezas, às vezes, dos homens de Deus, que sentia que estava morrendo. Irmãos, se você lê os escritos de Paulo, quando ele está na prisão, ele fala: olha, eu estou aqui, sabe, é o supra-sumo da fé. Às vezes, o que ele fala, que ele tem uma parte que eu li essa semana que eu achei maravilhoso, e falava: olha, eu sei que aqui eu estou sofrendo, eu estou padecendo, eu nem sei se eu vou estar com vocês daqui a um tempo, mas eu quero ir, porque estar com Cristo é melhor. Mas aí eu entendo que estar aqui no corpo presente, eu vou sentir dores, mas estando aqui em corpo presente, eu vou falar de Deus, vou falar de Jesus. Então, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas se é necessário que eu viva e sofra, eu vou viver e sofrer para que a mensagem seja pregada. Ah, irmãos, é maravilhoso demais. E às vezes nós queremos fugir das preocupações, das dificuldades. Às vezes nós não queremos ir para a caverna. Irmãos, é na caverna que você vai ser alimentado. É na fraqueza que você vai ser fortalecido. Sabe, quando você fala: é eu e Deus, aí você está com o melhor dos melhores. É pronto, é Ele. E aí, nós vamos aqui para os relatos de Jesus. Qual foi o relato de Jesus? Diferente dos guardas, Jesus é verdadeiro. Não muda, não mente, não nos abandona. O que Jesus faz? Vamos voltar lá para Mateus.
Mateus capítulo 28, logo após o relato desses homens que mentiram, subordinados a homens mentirosos, corrompidos pelo suborno, pelo desejo de ser abençoado. Diz assim, Mateus 28, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Quando o viram, adoraram-no, mas alguns duvidaram. Irmãos, eu queria ler com vocês, e vocês podem ler esse retorno de Jesus crucificado em quase todos os evangelhos, em todos os evangelhos. Mas eu queria ler em Lucas 24, que é fenomenal, que diz assim, sobre os discípulos, os homens, os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já havia ressuscitado, ele já tinha aparecido a alguns discípulos, ele já tinha aparecido para as mulheres, e está indo lá os 2 discípulos, tristes, sentidos ali, porque já havia 3 dias que Jesus havia falado que ia ressuscitar e não ressuscitou, e agora, e eles falando, você pode ler aí na sua casa depois, e eles falam assim, nós esperávamos que ele fosse o que traria a redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. E aí eles falam, também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele. E não achando o corpo, voltaram afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram o que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Eles estão conversando com o próprio Jesus, irmãos. Eles estão relatando para o próprio Jesus. E aí no versículo 25, Jesus diz, então ele lhe disse, ó tolos. O que Jesus chama eles? Tolos. Tolos é sem entendimento. Que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Irmãos, Jesus ele está contradizendo aqui, ele está contestando não somente o que ele falou em 3 anos de ministério, mas em que todos os profetas lá do Antigo Testamento disse que haveria um Redentor. E ele diz assim no versículo 26, Lucas 24, 26. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Está trazendo eles para a realidade. Olha, eu avisei que eu sofreria. Mas até então eles estão ali ouvindo Jesus, mas não reconheceram Jesus. Versículo 38 ele diz, eles porém lhes disse, porque estáis angustiados, porque surgem dúvidas no seu coração. Aqui, irmãos, o próprio Jesus continua com esses discípulos, ele aparece aos discípulos e ele mostra as mãos, ele mostra os pés, ele manda os discípulos apalpar neles. E eles admirados, sem acreditar, de alegria. E aí Jesus fala ainda, olha, eu tenho carne, eu não sou espírito não. Tem alguma coisa aí para comer? Ou seja, eu sou aqui, um corpo glorificado. Eu falei que eu ia ressuscitar. E eu estou aqui para provar para vocês que eu ressuscitei. Irmãos, porque vocês estão acreditando nos guardas. Porque vocês estão acreditando em homens mentirosos, corrompidos. Jesus, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele tem poder e autoridade no céu e na terra. E é interessante, uma coisa muito importante. Todo aquele povo estava com dúvida. Todo aquele povo estava falando, era um murmúrio, havia um rumor que Jesus havia de ressuscitar, não ressuscitou. Apesar que as mulheres falaram, os discípulos falaram, mas aí o que eles fizeram? Eles não deram créditos àquelas mulheres e aos discípulos. E Jesus, quando ele confronta, ele não está falando, por que vocês não acreditou nelas? Ele fala o quê? Ô tolos, vocês não entendem que eu ia passar por isso? Vocês estão negando o que os profetas disseram? Ele se preocupa com os discípulos que querem seguir a ele.
Você acha que Jesus foi lá, naqueles seguidores que só queriam seguir ele pelo pão? Seguir ele pelos milagres? Não! Jesus, sabe onde ele foi? Ele foi nos discípulos, para que os discípulos vissem ele e confirmassem o que eles falaram. O que o próprio Jesus falou. Ele queria confirmar e dizer para os discípulos assim, ó, está consumado. Ele falou lá na cruz que estava consumado, mas ressuscitado, ele comprovou que ele morreu, mas ele ressuscitou. Vocês entendem isso? Que Jesus, o relato dele é verdadeiro? E é uma coisa muito importante que vocês têm que entender. Que esses guardas aqui, eles foram usados por Satanás para confundir o povo. Para espalhar uma notícia errada, mentirosa, enganadora, que Jesus não havia ressuscitado. Sabe por quê? Porque se Jesus não ressuscitou, Jesus é mentiroso. Se Jesus é mentiroso, tudo o que ele falou também é mentira. Logo, Deus, que ele havia falado tanto, olha, se vocês estão vendo a mim, vocês veem o meu Pai. Então, se eles rejeitam a ressurreição de Jesus, eles rejeitam o sacrifício da cruz, eles rejeitam a mensagem de Jesus e eles rejeitam o próprio Deus. Vocês entendem o tanto que é forte isso? Esses líderes, eles eram inteligentes, claro que eles eram inteligentes. Se eles negassem, só que uma coisa vocês têm que entender, o sacrifício de Jesus é que nos dá acesso. Ele morreu por nós. Mas o ressuscitar é a confirmação de todo o processo que disse os profetas, que ele disse, que o próprio Deus avisou que ele faria. E sabe o que está escrito em Filipenses? Uma carta que Paulo escreve para a igreja de Filipos. Diz assim, capítulo 3, versículo 18 e 20. Diz assim, porque há muitos, olha aqui, vamos lá. 17, irmãos, sejam meus imitadores e prestai atenção nos que andam, conforme o exemplo que tendes em nós. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Eles não estão falando de Cristo somente, eles estão falando da cruz, do sacrifício. O fim deles, sabe o fim dos guardas, dos líderes religiosos, dos mentirosos, dos corruptos, dos enganadores? Sabe qual que é o fim deles? Está aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E a glória que eles têm baseiam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam só com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em João, capítulo 15, também fala sobre isso, e é maravilhoso. João, capítulo 15, versículo 18 ao 24, diz assim, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, não porque sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedecerem a minha palavra, obedecerão a vossa. Mas vos farão essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viesse e lhe tivesse falado, não teriam pecado. Agora, porém, não tem desculpa para o pecado deles. Aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Talvez você está assim, ó, amiguinho. Amiguinho, ó, andando junto com aqueles que odeiam a Cristo, que negam a Cristo. Se vocês estão andando, acreditando, dando ouvidos a esses enganadores, vocês estão dando ouvidos ao próprio Satanás. Vocês estão dando ouvidos aos inimigos de Cristo, aos inimigos da cruz de Cristo. E se você
tem ouvido o relato desses mentirosos, talvez você vai comer do fruto da mentira. E a mentira é pecado. E o pecado, ele tem sua consequência. A Bíblia diz o quê? Que o salário do pecado é a morte. E a dúvida, ela é o contrário de fé. E a dúvida é um muro que o próprio Satanás coloca dentro do seu coração. E eu quero dizer para você que o diabo, ele tem prazer, e o ofício dele é desacreditar a sua fé. E desacreditar daquilo que Deus fala na palavra dele. A mentira de Satanás aconteceu lá no Éden. E tem acontecido até os dias de hoje. Tudo o que o Senhor fala, o diabo vem e desacredita. Quer desacreditar. E ele tem os seus aliados. Ele tem o medo. Ele tem as suas emoções. Ele tem os seus pensamentos maus. Situações. Tem os falsos mestres que estão aí pregando o evangelho que não é do Senhor. E a Bíblia diz que se um anjo pregar um evangelho que não seja de Cristo, ele é amaldiçoado. Imagina nós, comedores de feijão. Tem muitos falsos mestres aí. Amigos que te afastam de Deus. Som. Glória. Aleluia. Amigos que te afastam de Deus. Experiências dos outros que às vezes têm doutrinado todas as experiências futuras. Falsos ensinamentos. Quem estava aqui e ouviu a palavra do missionário Levi, que havia morte na panela. Por que panela, irmãos? Panela onde que você come, você se alimenta. E às vezes nós temos nos alimentado de morte, de coisas que desagradam a Deus. E somente através do relacionamento, nós podemos confirmar ou excluir as informações que nos são propostas. Como o pastor Diogo disse, quando nós fomos namorar há 18 anos atrás, e aí ele tinha um passado triste, fora da presença do Senhor. E ele tinha um histórico muito forte de perdição. E algumas pessoas falavam que ele ia me bater, que ele não trabalhava, que ele era isso, que ele era aquilo. E aí, irmãos, eu começando a me relacionar com ele, eu tinha que ouvir dele a verdade. E através do meu relacionamento com ele, eu pude confirmar ou excluir muitas coisas que me disseram. E é através do relacionamento de você e Deus. Sabe, adorar o Senhor aqui, irmãos, com os irmãos na igreja, num ambiente de glória é maravilhoso. Mas tem coisas que o Senhor vai falar com você no secreto. E o Senhor, Ele não quer que você seja enganado. Às vezes nós temos, sabe, às vezes achamos difícil ler a palavra e preferimos ouvir pessoas, assistir filmes, músicas. E nós precisamos fazer uma releitura de tudo que está acontecendo. Nós precisamos usar as lentes da fé. E aí eu queria, para encerrar com você, falar sobre um testemunho que aconteceu comigo. Já tem vai fazer uns 6 anos. Em agosto, por aí, faz uns 6 anos. Eu estava muito triste, angustiada, com muitas situações que estavam acontecendo. E aí, algumas pessoas que estão aqui vão se lembrar. E eu reunida com algumas pessoas que eu amo, e a gente conversando e conversando. E aí, irmãos, o que acontece? Naquele ápice de angústia, de dor e até mesmo de desacreditar das palavras de Deus, eu falei para esses irmãos, que eu falei assim, olha, eu acredito, é vergonhoso, mas eu tenho que expor a minha vergonha.
Eu acredito que tem alguns atributos que Deus não comunica mais com os seus servos. E aí, a gente conversando, eles, não, porque tem coisas que o Senhor comunica e tem coisas que o Senhor não comunica. Tem os atributos comunicáveis e os não comunicáveis de Deus. E aí o Senhor falou o quê? Que se creres em mim, fará coisas, né, maiores do que eu. E aí eu falei para esses irmãos que estavam junto comigo, eu falei assim, eu acho que o Senhor não comunica mais o poder de ressuscitar mortos. E eles olharam para mim espantados, porque a pastora deles, alguns vão lembrar. A pastora deles falando que Deus não usa mais homens para ressuscitar mortos. E essa era uma mentira, irmãos, que estava aqui, ó. Porque eu estava corrompida com as minhas emoções. Corrompida, sabe, com as frustrações que eu estava tendo de pessoas, de homens. Baseado ali nos aliados de Satanás para minar a nossa fé. E eles olharam um para o outro e falaram assim, não, eu acho que Deus comunica sim. Deus ainda ressuscita mortos e usa homens. Eu falei, não, os homens estão todos já assim. Eles não têm esse poder. Deus não manifesta esse poder mais de ressuscitar mortos. E eu fui embora. Fui para casa e fui orar e fui chorar e pedir perdão. Porque eu tinha falado uma mentira tão grande daquela. E estava ali, infelizmente, sendo boca de Satanás para destruir uma coisa que está escrita na Bíblia. E eu me lembro que eu cheguei e depois disso eu escrevi, na verdade, nem esperei chegar em casa. No caminho eu já fui refletindo no que eu tinha falado. E eu escrevi no WhatsApp para eles, me perdoem por eu ter falado aquilo, e eu não sei, eu estou muito angustiada, eu falei aquilo que não precisava, isso não é de Deus, me perdoe, e eles, tá bom, tá perdoado, tá em paz, tudo. E amados, e o que aconteceu? Como eu disse, Jesus, ele prometeu que ressuscitaria, e ele confirmou para os seus discípulos, e provou que ele ressuscitou. E aí, essa semana, nós tiramos essa semana para acampar, ficar no rio, sabe, sendo picado por inseto, dormindo na barraca, no chão, foi maravilhoso, eu gostei, amei. E aí a minha intenção, amados, era pescar, e eu pesquei, viu? Mas, quando todos queriam pescar, eu fui mergulhando, eu fui lendo, e num dia, saíram todos do acampamento, e eu fiquei sozinha no acampamento, e eu fui ler a palavra. E aí o Senhor me lembrou de uma situação que aproximadamente 3 anos, mais ou menos? Então, tem 5 anos que nós, eu, o pastor Diogo, a Lúcia, a Beth, né, a Laura, a Ana Paula, a Isabela, a Bianca tinha 1 ano, e a família do Leandro, da Lenice, nós viajamos. E lá nessa viagem, irmãos, aconteceu, sabe, um marco na minha vida, mas na vida do Diogo, em que uma criancinha de 3 anos veio a óbito por afogamento. E nós pegamos a criança, né, a mãe pegou a criança, fizeram massagem, o Diogo fez a massagem, a criança chegou a vomitar. Fomos para o médico e tentaram, mas nós não tivemos essa bebê mais entre nós. E isso, irmãos, abalou muito, mas muito a minha vida, a vida do Diogo. E depois de um tempo, eu acredito que tem aproximadamente uns 2 anos e alguma coisa, nós fizemos um acampamento lá na chácara do missionário Valdir. E aconteceu a mesma coisa. Uma menininha de aproximadamente uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. Essa menininha, ela foi para a piscina na hora que todo mundo já não era a área das crianças. E ela foi dando continuidade à história. Pode, Rafa? Aquela menininha que eu não me lembro o nome. A igreja, viu? O Anderson está aqui. O Anderson tirou essa criança. Pois assim, eu estava longe, o pastor também.
Todo mundo gritando, desesperado. A menina afogou. E o Anderson olhou e falou: não, não tem ninguém afogando aqui não. O Anderson olhou e ficou assim. O pastor Diogo veio. A igreja começou a orar, a clamar. E eu só me lembrava da situação, daquele afogamento que tinha marcado a minha vida. E eu ajoelhei e falei: Deus, não, de novo não. De novo não, Deus, não deixa, não permita, Senhor, eu não aceito, eu não consigo passar por isso de novo, não permita, Deus, não permita. E eu chorava, eu orava, e o Diogo veio, e o Diogo começou a dar ordens, em nome de Jesus: volta, eu quero que essa criança volte à vida, eu quero que essa criança volte à vida, e fez todas as massagens. E tinha um pastor Adalberto, homem de Deus, que estava lá, irmãos, por acaso. Eu fui lá na casa, gritei, o pastor Adalberto veio com um detalhe assim, no peitinho dela. A menina deu um grito. E gritou e chorou: mãe! Irmãos, nessa hora, eu só ajoelhei e chorei. E essa semana, no meu secreto com o Senhor, no meio do mato, no meio do nada, o Senhor falou comigo: a mesma situação que te trouxe ferida e dor, eu provei para você que já não acreditava mais em algumas coisas, que eu sou o mesmo, que eu ressuscito mortos, e que eu uso homens errados, frágeis, que talvez não são à altura de muitos que esperam, que é criticado, e que Deus usou ele para trazer à vida aquela criança. E só para confirmar uma coisa: a criança foi para o hospital, nós acompanhamos ela, e nós pegamos a roupinha dela, e quem conhece sobre saúde, sabe o que é afogamento. Aquela criança, ela já tinha defecado. Quando defeca, todo o corpo reage e ela já não tinha mais vida. E Deus falou comigo: eu provei a você. Talvez o Senhor, Ele está deixando muitas coisas acontecerem em sua vida. Não é para, sabe, para que você prove a Ele, mas para que Ele revele a você o que você precisa mudar. Como está a sua fé, amados? Como está a sua fé? Jesus, Ele veio, Ele fez o sacrifício completo, Ele ressuscitou, Ele está lá à direita de Deus Pai, é o nosso advogado. E tudo que Ele falou tem se cumprido. E ainda Ele diz: para nós permanecermos, para nós esperarmos, porque Ele voltará. Então a minha luta foi viver a mesma situação de desespero que eu tive e de dor. E o Senhor me provou que Ele é o mesmo. Ele poderia provar para outros irmãos a situação desse afogamento. Mas por que Deus provou para mim? Porque foi numa situação de afogamento que a minha fé foi totalmente estremecida. Minha angústia, minha dor, o ministério, tudo. E que nós fomos, sabe, ofendidos às vezes de falar assim: olha, vocês estavam lá? Tipo assim, vocês estavam lá, a criança morreu? Sim, irmãos. Deus sabe. Deus sabe o que acontece. Deus sabe porque Ele levou essa criança. Mas na mesma situação, o Senhor me mostrou que Ele é Deus. E hoje eu posso falar para você que está me ouvindo: eu sei quem eu era. Eu sei que eu estou sendo trabalhada pelo meu Deus. Mas eu quero falar para você que eu sei quem me salvou. Eu sei quem me levantou, me resgatou. E eu sei que é esse Deus que ressuscita mortos. Esse é o meu Deus, é o seu Deus. Podem mentiras, enganadores, guardas falarem que Ele não ressuscitou, mas o mesmo
mesmo Jesus que ressuscitou, nos deu o poder de ressuscitar mortos, de viver por fé, de acreditar nas promessas de Deus, de viver a palavra como único e firme fundamento. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está revelando para você uma situação. E Ele não está querendo provar que Ele é Deus, porque Ele não precisa provar que Ele é Deus. Mas Ele está querendo provar para você que Ele se importa com você e que você é amado por Ele. Talvez, com esse distanciamento, tem pessoas que talvez nem vão voltar mais à igreja, porque eles acreditam que aqui é o polo da contaminação, que a igreja já não é necessária mais, que o louvor, a palavra, isso aqui é tudo mentira, tudo é mentiroso. Como essa semana eu vi aí umas pessoas que se vestem de crentinhos. Irmãos, eu sei que meu Redentor vive, eu sei quem eu sirvo, eu sei que eu fui resgatada por um Deus poderoso. E pode vir guardas, líderes, governos, mentira, mídia, o que for, eu sei em quem eu tenho crido. Convido você a colocar a mão no seu coração. E você vai agora falar para o seu Senhor qual que é a situação que está te limitando. Porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai te lembrar das promessas dEle para você. Tem muitas pessoas que aproveitam dos relatos do guarda para se afastar de Jesus. Tem muitas pessoas que aproveitam das falsas imagens, falsas notícias, para só vestir a couraça da incredulidade. Mas o Senhor te deu um espírito de ousadia. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que ainda não se veem. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, a vida dos Teus filhos. Ó Pai, e nós temos aqui o relato de Mateus. Nós temos o relato, Senhor, dos guardas que foram mentirosos, corruptos. Nós temos o relato do Senhor Jesus, que disse que Ele estaria conosco. Nós temos o relato do Espírito Santo, que Ele é o nosso Consolador. E Ele nos faz lembrar daquilo que é necessário para a nossa fé crescer. Você pode estar na sua casa e pensando, o que será de mim? O que será? Mas eu te pergunto, qual é a sua credencial? Davi, quando ele foi lutar com o gigante, ele falou para Saul: eu já venci um urso e um leão. E esse gigante não será nada, porque é o mesmo Deus que me livrou do urso é o mesmo Deus que vai me livrar do gigante. Você precisa ter fé. Você não pode se acomodar com as mentiras de Satanás. O relato dos mentirosos não pode ser o seu relato. As mentiras de Satanás não é aquilo que você precisa acreditar. Você precisa acreditar naquele Deus que te chamou, que te escolheu, que te separou. Ou você vai viver como aqueles que comeram da alimentação que Jesus proporcionou? Será que você vai ser aqueles que foram testemunhas de milagres, mas quando o Senhor Jesus subiu, você sumiu? Você abandonou o Senhor, você abandonou a fé, você abandonou aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Talvez você tenha acreditado em tantos amigos que estão como aqueles guardas corrompidos, cheios de corrupção, de mentira, de engano, que o Deus deles é o estômago, como diz lá na palavra do Senhor. Talvez você está acreditando tanto no medo que te apavora, nas palavras de homens, nos falsos mestres, nos falsos ensinamentos. Talvez você tenha acreditado mais no coronavírus do que no Senhor. Talvez você tenha acreditado mais no que a mídia tem falado, do que a Bíblia tem testemunhado. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus que alimenta você, que te veste, que te conduz e que te faz andar sobre as águas. Basta você crer. Creia, creia.
das promessas do Deus eterno. Lembra das promessas do grande eu sou. Lembra daquele que fez com que 450 profetas se dobrassem diante de um que acreditava e que proclamava no Deus eterno. Eis que venho sem demora. O Senhor Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo: oh, eu estou aqui, deixa eu entrar, deixa eu repreender o vento, deixa eu repreender essa tempestade, deixa eu curar você, deixa eu falar contigo. Você tem ouvido tantas pessoas e não tem me ouvido. Rabashuriri canta lamasuriri anda lamasuriri ras. Oh, racanta lamashuriri anda lamas. O que você tem ganhado, irmãos, em ouvir a homens? Você não vai ganhar nada. Pelo contrário, você vai perder. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Deus da nossa salvação. Oh, aleluia, 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 aleluia. Me lembraste, Senhor, de todas as tuas promessas, de tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor diz que o amor de muitos esfriaria, mas eu digo para você: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vai para o altar, vai onde tem fogo, vai onde tem brasa, vai onde você vai ser refinado. É no fogo que nós somos refinados, é na fraqueza que nós somos fortalecidos. Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Aqueles que renovam no Senhor a sua aliança, a sua fé, eles não serão decepcionados, não. Ele é fiel para cumprir. Não ouça as muitas vozes, ouça o que o seu amado diz para você. Ele não mentiu, ele não mente, e ele promete, e ele cumpre. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode Passar, oh, aleluia. tudo pode mudar, Mas tua palavra vai se cumprir. Crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede em Deus e prosperarei. Eu não sei, eu fiz confusão, mas credes em Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. Os profetas anunciaram a vida de Jesus. O próprio Jesus anunciou a sua morte e ressuscitou, e a sua ressurreição, e eles cumpriram. Espera, declare Maranata e creia, porque Ele vai vir te buscar. Glória a Deus. Uau! Que palavra, dá vontade de continuar aqui, irmãos. Mas sabemos que não podemos, né? Por causa do tempo. Você que quer entregar sua oferta, seu dízimo, entre em contato conosco, né? O que as pessoas estão fazendo, entrando em contato conosco. Mas domingo que vem, o nosso culto, ele vai ser presencial. Tá bom? Aleluia! Nosso culto vai ser presencial. Aguardo você e sua família. Temos recebido vários elogios da forma que nós estamos conduzindo, né? O nosso culto, a nossa organização aqui dentro.
poder nos resguardar contra o Covid-19, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Aguardo você e a sua família aqui domingo que vem às 18 horas aqui nessa igreja, porque mesmo que a presença de Deus está aqui, é muito bom, mas é melhor ainda sentir a presença de Deus juntamente com vocês. Traga o seu dízimo, a sua oferta, também para entregar aqui domingo no nosso culto. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Aleluia!